agora. Assustou? Estamos aqui na Clamper hoje para mostrar a fabricação de um dos dispositivos mais importantes da energia solar, o DPS, o dispositivo de proteção contra surto. Não só da energia solar, mas também na sua casa. Porque você já parou para pensar o que acontece quando começa a chover? Por sinal, gente, a chuva tá vindo aí. E cai um raio na sua casa e os seus dispositivos podem queimar? Pois é, vem com a gente que a gente vai te explicar a importância do DPS para isso não acontecer. O DPS, ele atua como um guardião para os equipamentos elétricos da sua casa, comércio ou indústria. A função desse DPS é desviar o surto elétrico em fração de segundos, impedindo que os seus aparelhos sejam danificados. Então essa é a principal função do DPS. Então, quando a gente fala de um surto elétrico, que na verdade é um aumento repentino da tensão da rede elétrica, que ele é tão rápido que os disjuntores e os fusíveis, eles não conseguem atuar. Então é por isso que a gente precisa do DPS. E esse surto pode ser causado por uma descarga atmosférica direta ou indireta, que são os famosos raios, né? Ele também pode ser causado por manobras na rede concessionária, religamento após quedas de energia ou até mesmo acionamento de motores elétricos como elevadores e ar-condicionados e máquina de lavar e por aí vai. E talvez você conheça esse dispositivo vermelhinho aqui, especialmente se você já trabalha com elétrica. Mas a Clamper vai muito além. Além dos DPS, eles produzem string box para energia solar, filtros de linha, protetores de tomada e muito mais. Todos com a mesma missão: proteger os equipamentos elétricos contra surtos. E foi exatamente isso que a gente foi conferir de perto lá na fábrica da Clamper. Dá só uma olhada nesse panorama. Aqui a gente consegue ver toda a linha de produção de onde saem os vários dispositivos fabricados pela Clamper. Como eles trabalham com diferentes produtos, cada linha tem um processo próprio e tudo começa na área de pré-formatação. Estamos agora na área de pré-formatação da Clamper e é aqui que são preparados todos os insumos que vão abastecer todas as outras linhas de produção. Então, de fato, aqui é o coração da fábrica. Se essa área parar, todas as linhas são prejudicadas. Depois de toda a separação e checagem para garantir que nenhum detalhe passe batido, cada insumo sai da área de pré-formatação e segue direto para sua linha de produção específica. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma parte do processo de etiquetagem e montagem dos famosos DPS. Depois que todas essas partes são testadas e encaixadas, o dispositivo é embalado por essa máquina. E olha só que top! Nessa outra parte da produção, podemos ver a fabricação das string box. E quem trabalha com energia solar, com certeza já instalou uma dessas. Após todos os componentes serem fixados, a string box passa por um teste para verificar se as conexões estão corretas. E só então, aí a caixa é fechada. Acompanhamos também um pouco da montagem dos filtros de linha da Clamper. Se você ainda não tem um desses aí na sua casa para proteger os seus eletrônicos, pode providenciar um, porque você não sabe o que você está perdendo. Como eles contam com DPS interno, vai ajudar muito a evitar o pico de tensão que queima os seus equipamentos. E a gente viu aqui como cada detalhe é pensado para garantir essa proteção. O impressionante é que até agora a gente viu só a parte dos produtos. Como eu falei, a linha de produção da Clamper roda todos os dias com diferentes dispositivos. Para você conhecer o portfólio completo, é só entrar no site deles, que está aqui na descrição. Mas para você ter uma ideia, são fabricados cerca de 28 mil dispositivos por dia e todos passam por um controle de qualidade rigoroso. Inclusive, a gente foi lá conferir de perto a área onde esses dispositivos são testados. E sinceramente, eu achei uma das mais legais da fábrica. Então, se você está gostando do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui para a gente saber que você está gostando desse conteúdo, beleza? Então vem comigo que agora a gente vai para o laboratório da Clamper, que é o maior da América Latina e um dos maiores do mundo também, onde os testes são realizados com muita maestria. Todos os produtos passam por uma bateria rigorosa de testes, tanto elétricos quanto mecânicos, e aí a gente vai te mostrar cada um deles como que funciona na prática. Nos testes elétricos, vamos começar com o teste de geradores de surto. Basicamente, a gente tem um sistema que faz a elevação da tensão, tá? Então ele armazena toda essa energia no banco de capacitores, através de uma pré-calibração que a gente tem. E a gente descarrega toda essa corrente, né, toda essa carga armazenada dentro dos capacitores, diretamente no produto, que fica montado aqui dentro dessa cabine. Então a gente realiza ali a descarga e a gente consegue monitorar todos os parâmetros de tensão, corrente, tudo que acontece ali com o dispositivo para entender o real comportamento ali do DPS.
Então, esse sinal sonoro está informando que um dos capacitores, um dos sistemas, né, já está em plena carga, aguardando só o segundo. Então, na hora que aquela segunda luz ali verde ficar vermelha, o disparo vai acontecer. Agora. Assustou? Eu vou falar para vocês também sobre alguns outros equipamentos que a gente tem aqui, tá? Então, aqui ao nosso lado a gente pode ver um equipamento para simulação de sobretensões temporárias, tá? Então, diferentemente do surto, a gente tem um equipamento que simula falhas nos 60 Hz, ou seja, a duração da falha ela tem um tempo estendido. A falha pode durar desde alguns microsegundos até algumas horas. Então, quando a gente ouve falar sobre ruptura de neutro, queda de cabo de alta tensão na linha de baixa tensão, todas essas falhas são muito críticas para o sistema elétrico e para o DPS principalmente. Então aqui a gente consegue validar que realmente o DPS consegue atender aos requisitos e garantir uma segurança ali da instalação do cliente. Tá? Então através desse equipamento a gente consegue simular sobretensões de até 2.400 volts até 1.500 amperes de curto-circuito. Então é um equipamento bem robusto para essa finalidade. Bacana? Okay. Quais equipamentos costumam ser testados aqui? Bom, aqui nós conseguimos fazer simulações em toda a nossa linha de DPS AC. Então, toda a linha front, toda a linha de produtos aí que atendem a IEC 66411, ele é possível de se testar aqui através dessa capacidade. Bom, vou passar aqui com vocês em alguns outros equipamentos que nós temos. Nessa área aqui a gente consegue realizar alguns testes mecânicos, tá? Dentro aqui do box a gente consegue fazer simulações de grau de proteção através da simulação de ingresso de água. Então aqui a gente consegue simular os graus 5 e 6 para ingresso de água, ou seja, um jato direcionado de água, como se fosse uma mangueira ou uma mangueira do bombeiro, né? O 5 e 6, a diferença dela é essa, a quantidade de água que é aplicado ali no produto. É só a quantidade ou a pressão da água também? Quantidade, pressão, o volume de água ali no ensaio em si, ele varia ali de acordo com o grau, né, aplicado ali no produto. Então é bem interessante esse ensaio, a gente consegue validar realmente a estanqueidade ali do produto. E além do IPX5 e IPX6 que a gente consegue testar através de jato direcionado, a gente também consegue realizar nesse tanque o ensaio de IPX7 e IPX8, que aí já é uma submersão de água a 1 metro permanente, ou IPX8, que aí já seria desculpa, né? O IPX7 é uma submersão temporária e o IPX8 já seria uma submersão permanente ali do produto. Então quando a gente vê o pessoal falando, o produto é IP66, é porque é bem robusto o produto em relação ao ingresso tanto de água, quanto o outro numeral, né, que seria o outro 6, já seria o ingresso de sólidos. Então, quando a gente fala que o produto IP66, ele suporta um jato direcionado de alta pressão e uma câmara de talco a vácuo. Então, o produto ele tem uma robustez ali muito grande com relação ao ingresso tanto de sólido quanto de líquidos, para aplicação em ambientes externos principalmente. Aqui a gente tem um equipamento para simulação de impacto. Então, aqui a gente consegue validar o grau de suportabilidade do produto ao impacto. Então, é um ensaio que aí o pessoal costuma de chamar ele de IK, né, validação de IK, onde a gente aplica, né, através de um pêndulo e um martelo montado na ponta, impacto ao produto. Então, o produto ele é montado sobre essa superfície, a gente aplica uma altura padrão e aplica esse impacto na amostra. Então, a amostra ela tem que... O celular aí para fazer o teste. Coloca o celular. Exatamente. Então aqui a gente consegue validar ali a coesão mecânica do produto, garantir que o produto ele tem uma robustez, ele não vai gerar nenhum tipo de trinca, que o material ele é robusto, tá? Então aqui a gente consegue validar realmente essa característica aí que a gente busca em nossos produtos de ser realmente robusto e serem aplicados aí no mercado da melhor forma. Tá. Os produtos que são direcionados para uso residencial, eles também têm que passar por esse teste? Também passam. Inclusive, esse equipamento, ele é estipulado para uma norma que a gente chama de 60884. A 60884 é uma norma para plugs e tomadas, num contexto geral. Então, é um equipamento que ele foi desenvolvido, pautado em plugs e tomadas. Então, assim, os nossos produtos, minimamente, devem passar por esse ensaio para garantir realmente que ele tenha uma robustez mecânica. E isso não só para produtos pequenos. Quando nós falamos, por exemplo, de caixas de string boxes, a gente tem vários níveis de impacto. Então, por exemplo, esse é um martelo que pode ser aplicado a esse produto
é uma peça de 5 kg, é para validação de K10. Então esse martelo ele pode ser montado naquele pêndulo e aplicado ao produto. Então é um impacto bem grande, né? Esse aqui vale a pena colocar o celular. Quantas vezes ele tem que resistir ao... Isso varia com relação à norma, mas minimamente são 5 pulsos. Central, laterais, topo, base. Aqui nós temos o equipamento para teste de glow wire, fio incandescente. Então aqui nós temos um fio, uma resistência, que chega a temperaturas de até 960 graus, tá? E esse equipamento é para validar a não propagação de chama de materiais isolantes, de produtos, no contexto geral. Então aqui a gente consegue garantir que o produto, mesmo aplicado a uma condição severa, onde o calor, né, o fogo, ele chegou ali no produto, ele não vai propagar aquela chama. O produto ele tem que ter a capacidade de autoextinção. Então, a partir do momento que ele entra em combustão, ele tem que ser capaz de, ele mesmo, extinguir aquela chama, para garantir que não vai propagar para a instalação, gerando nenhum tipo de risco para o cliente. É um teste muito importante para o cenário aí, da elétrica no contexto geral. Bom, aqui nós temos o equipamento para teste de trilhamento elétrico, tá? É um equipamento para validar também ali as características do material isolante, ou seja, o material está instalado num grau de poluição severo, às vezes, ele pode ter ali partículas, né, que podem conduzir. Ele visa, né, ensaiar ali o produto para garantir que não tem nenhum tipo de risco de trilhamento, mesmo através desse particulado. Como que funciona esse teste? Nós temos 2 eletrodos que são montados sobre a superfície do material e a gente tem uma solução condutiva que ela goteja continuamente sobre a superfície do material. Então, esse gotejamento desse material condutivo não pode ser o suficiente para criar ali um trilhamento sobre a superfície do produto. Então, a gente precisa de garantir aqui com esse teste que o produto mesmo instalado, onde vai ter uma poluição severa, né, o produto está instalado no tempo há vários anos, ele não vai criar nenhum tipo de caminho para a condução externa. É um teste também muito importante aí para o cenário elétrico. Bom, além desses ensaios, nós temos aqui ao canto alguns equipamentos para testes elétricos de desconexão elétrica, para validar realmente ali qual que é o comportamento do produto no seu fim de vida útil. Então aqui a gente força a circulação da corrente pelo produto, tá? Simulando realmente que o produto já está instalado no campo há 10 anos, 15 anos às vezes, aumentando ali a sua corrente de fuga, para verificar qual que é o comportamento do produto no momento da desconexão. Então o produto ele já está instalado há muito tempo, recebendo várias descargas. Então qual que é o comportamento dele após esse tempo todo? Ele tende a aumentar ali a sua corrente de fuga e com isso ele tende a chegar próximo do fim de vida útil. E quando ele chega próximo desse fim de vida útil, o ideal é que o DPS ele se desconecte da rede para não gerar nenhum tipo de risco, para não gerar nenhum tipo de falha para a instalação. Então, nesses equipamentos a gente consegue ali simular essa condição mais severa para validar que o produto consegue desconectar. A média de desconexão dos nossos produtos gira em torno de 10 mA. Então, eu falo para vocês com propriedade que alguns DPS, todos os nossos DPS na verdade, eles são capazes de suportar o surto de 40 mil amperes, mas que com 10 mA neste ensaio, eles conseguem se desconectar. Então é um ponto bem sensível, né? O DPS em si ele não é somente um varistor. O DPS em si ele é uma solução tecnológica que envolve um todo, né? Nós temos solução mecânica, nós temos solução química, tudo isso envolve ali no produto para a gente conseguir realmente chegar num produto que atende aos requisitos que a norma deseja para que os produtos atendam ao mercado. Ou seja, quando você está no equipamento da Clamper, ele já passou por um verdadeiro campo de batalha antes de chegar até você. E vendo tudo isso de perto, fica mais claro porque um dispositivo de proteção contra surtos de qualidade faz toda a diferença. Seja nos testes fotovoltaicos, no quadro de distribuição ou naquelas tomadas de home office, não pode faltar um DPS. Esse cuidado simples pode evitar um prejuízo enorme para você. E já que estamos falando de proteção, nós aproveitamos a visita na fábrica da Clamper para bater um papo com os especialistas da Clamper sobre um tema que gera muita dúvida. A tal proteção interna dos inversores solares. Será que ela realmente dá conta sozinha? Ou ainda é necessário instalar uma proteção externa no sistema? E agora você vai clicar aqui do lado nesse vídeo para você ver esse conteúdo de primeira, que você não vai encontrar nenhum conteúdo como esse e com esse rigor de explicação no YouTube. Clica aqui agora e confere, e um forte abraço, que eu te vejo na próxima.